começar com um casal que vem direto de Minas Gerais, Alex e Ana Carolina Valadares. Eles são fundadores do Instituto Chiara Lute, que se dedicam a cuidar daqueles que cuidam. Eles, juntamente com sua equipe de psicólogos, médicos, teólogos, formam e apoiam profissionais de diversas áreas, como saúde, médicos, enfermeiros e psicólogos, política, lideranças políticas de diversos níveis hierárquicos e religião, padres, bispos, consagrados, que servem ao próximo. Eles também atuam em vários países além do Brasil, ultrapassando fronteiras, levam o cuidar de quem cuida para diversos países como França, Itália, Portugal, Argentina, Peru. Além disso, são membros de Psicologia e Comunhão há 13 anos e contribuem para a difusão do paradigma da unidade da psicologia. Então, vamos receber a Alex e Ana Carolina. Você pode ficar aqui. Bom dia a todos. Eu sou o Alex e essa é a bela Ana Carolina. Bom dia. Nós somos convidados para fazer uma memória que nós gostaríamos que vocês percorressem essa memória conosco. É um caminho... É um caminho que vamos fazer juntos e breve, mas profundo. Caros colegas e participantes do Congresso de Psicologia e Comunhão, é com profunda reverência e emoção que hoje prestamos homenagem à memória da doutora Simonetta Magari, uma médica excepcional, cujo legado ressoa além das fronteiras da vida terrena. Doutora Simonetta enfrentou corajosamente os desafios da doença degenerativa, que, apesar de consumir seu corpo, jamais abalou sua mente brilhante e seu espírito inquebrantável. Hoje, ao prestarmos a homenagem à vida e ao legado da doutora Simonetta Magari, somos confrontados por uma fascinante paradoxo. Seu sobrenome, Magari, que em português significa talvez. No entanto, a vida da doutora Simonetta foi uma narrativa marcada pela ausência desse talvez. Apesar do curioso sobrenome que carregava, Simonetta não vivenciou a ambiguidade ou a incerteza associada ao talvez. Sua jornada foi uma jornada de convicção e compromisso inabaláveis, mesmo diante dos desafios impostos por uma doença que a colocou imóvel em uma cama. Ela enfrentou cada momento com resolução inquebrantável e uma fé inabalável. Este paradoxo nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza da vida e do destino humano. Como alguém com o sobrenome talvez pode viver uma vida tão determinada e direcionada? A resposta reside na própria essência da doutora Simonetta. Sua coragem, sua paixão e sua dedicação incansável ao serviço aos outros. Nossa querida Simonetta não foi só uma médica dedicada, mas também uma psiquiatra renomada, escritora, inspiradora e uma consagrada no movimento dos focolares. Seu trabalho acadêmico deixou uma marca indelével em nossa comunidade, explorando as interconexões entre psicologia e espiritualidade de comunhão. Ao longo da sua vida, Simonetta foi um exemplo vivo do poder da resiliência e da fé.
Mesmo diante das adversidades mais difíceis, ela permaneceu firme em sua missão de promover o bem-estar mental e espiritual daqueles ao seu redor. Sua capacidade de encontrar beleza e significado, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é um testemunho inspirador de sua profunda conexão com o divino e o humano. A doutora Simonetta deixou um legado de compaixão, sabedoria e dedicação. Nossa amiga e irmã Simonetta deixou uma marca profunda em nossos corações, que continuará a inspirar e guiar gerações futuras de psicologia e comunhão e profissionais de saúde mental. Seu compromisso inabalável com a integridade acadêmica, sua paixão pelo serviço aos outros e sua fé nos lembram do verdadeiro propósito de nossa vocação: amar o próximo, como toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Embora Simonetta tenha partido desse mundo, seu espírito vive em cada vida que ela tocou, em cada mente que ela iluminou e em cada coração que ela confortou. Que possamos todos honrar sua memória, continuando sua missão de promover a saúde mental, a comunhão e a compaixão no nosso mundo. Que este congresso seja uma celebração do legado extraordinário da doutora Simonetta Magari e uma oportunidade para nos inspirarmos em sua vida e em seu exemplo. Com gratidão, Ana Carolina e Alex Valadares. Doutora Simonetta, conhecida por vocês, por muitos de vocês, pelos belos artigos, mas também a Simonetta, amiga e pessoa extraordinária, conhecida também por muitos de nós, esteve em vários locais do Brasil, como vamos ver numa outra etapa desse congresso. E um desses locais foi em Ouro Preto, cidade da nossa terra, Minas Gerais, terra de pedras preciosas, como ela foi. E em determinado momento ela se apaixonou pela arte de Ouro Preto e voltou muito agradecida por essa experiência que nós vivemos lá. Vendo que ela tinha gostado e marcado desta arte feita ali em Ouro Preto com as pedras, nós voltamos um determinado momento nesta mesma loja que ela esteve, que ela se apaixonou e que ela gostou, e compramos uma lembrança para ela. Passaram-se os anos, nós continuamos conversando com ela, quase que semanalmente, mensalmente, mas nós não sabíamos que ela estava acamada, conversando conosco pelo olhar, por meio de um computador. Nós não podemos entregar a ela esse presente. Então, sabendo que nós não podemos em pessoa entregá-la, nós convidamos a Socorro, que esteve conosco lá também, nesse momento belo, para receber esse colar que foi preparado para ela, mas também para você. E eu peço que você receba esse presente. Nós agora veremos um vídeo muito breve com alguns de nós que conheceram Simonetta e que, de alguma maneira, ela marcou sua história. Obrigado.
me convidou para colaborar no Congresso de Psicologia e Comunhão, com a parte de tradução do português para o italiano. Só que, apesar de eu ter ido para lá para ajudar nisso, ela queria muito ouvir a minha opinião como jovem e que eu pudesse também dar algumas ideias. E foi um momento muito especial para mim, né, de realmente aprender como a gente deve acolher as pessoas e ouvi-las no profundo, realmente valorizando cada um. E é nessa atmosfera que hoje a gente busca trabalhar também em psicologia e comunhão, ou seja, realmente valorizando cada um, o contributo de cada pessoa e que realmente juntos a gente pode mais. Olá, eu me chamo Ana Paola, sou de João Pessoa, na Paraíba, e o que mais me chamava a atenção nos momentos em que estive com a Simonetta foi a forma como ela nos olhava atentamente, e uma escuta muito amorosa, muito fortalecedora das nossas opiniões, fazendo com que a gente se sentisse à vontade e confiante para tocar para frente a psicologia e comunhão na nossa região, na nossa cidade. Então, uma pessoa de muita luz, de muito amor, que nos acolheu por tanto tempo e está lá no paraíso nos olhando e nos acolhendo até hoje. Eu conheci a Simonetta em 2014, no encontro de psicologia e comunhão no Rio de Janeiro. E desde lá convivi com ela um pouco nos encontros ao longo desses anos, né? A minha experiência com a Simonetta foi de conhecer uma pessoa extremamente aberta, humana, empática, que respeitava e acolhia a subjetividade do outro, e talvez por esse reconhecimento gerava reciprocidade e desejo de trabalhar juntos, né? Talvez por esse modo dela ser, suas palavras tinham tanta força, né? Palavras e ideias tinham tanta força. Olá, bom dia! Sou Simone, faço parte do grupo de Psicologia e Comunhão do Nordeste. E Simonetta, para mim, para todas nós, foi aquela que nos escutou sempre, que nos incentivou a levar a psicologia e comunhão para frente. Um grande obrigada em nome de todas nós a Simonetta, que ela do céu nos conduza para que a gente possa continuar levando para frente psicologia e comunhão. Então, respondendo à pergunta que o Alex me fez sobre o que significou para mim a convivência com a doutora Simonetta, eu guardo no coração duas observações, duas impressões muito fortes, muito profundas, que eu quero transmitir. A primeira é a força com que ela se dedicou a essa tarefa de fazer a ligação, a ponte entre o ideal da unidade e a psicologia. A segunda observação é um grande interesse, uma grande paixão quase, que eu poderia dizer, pelas possibilidades da psicologia e comunhão aqui no Brasil, de um modo especial, e de um modo geral em toda a América Latina. Foi uma convivência muito positiva, guardo no coração uma ótima lembrança da Simonetta. Difícil falar depois desse vídeo, né? Muitas emoções aqui. Acredito que muitos de nós conheceram e quem não conheceu vai conhecer através de nós, né? E então Simonetta é uma pessoa que marcou. Então, vamos passar um outro momento agora, que é uma mesa redonda. E eu vou chamar aqui, a mesa redonda é Desafios Além das Fronteiras, Ações Inovadoras. Eu vou chamar aqui a Adriana Rocha, que é formada pela FAP, no curso de licenciatura plena em Artes, traz em seu currículo dezenas de exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior, cofundadora da OSC, Afago, São Paulo.
Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e também de poder enriquecer minha trajetória como artista, com a convivência, ouvindo a experiência e o conhecimento de todos vocês. Nós vamos formar a mesa, então. Eu convidaria em primeiro lugar o Lucas Marcelo Rodrigues. Chamaria também a Leila Maria da Silva Barbosa. Nós vamos ter, então, a fala desses dois palestrantes. Cada um vai ter um tempo que eu vou ajudar aqui a cronometrar. E ao final da fala deles, nós vamos ter também um momento de perguntas e de diálogo com os palestrantes. Então, depois não sei como vão ser organizadas essas perguntas, se elas vão ser espontâneas ou escritas, mas a gente vai descobrir em breve. Nós vamos começar com o Lucas. O Lucas é psicólogo, doutor em psicologia, pesquisador assistente do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica e docente particular da Pontifícia Universidade Católica Argentina. O Lucas vai nos falar sobre o perdão e empatia como fatores de proteção contra desespero e ideação suicida em adolescentes. Bueno, muchísimas gracias. Voy a hablar en español. Bueno, agradezco muchísimo estar acá. La verdad, empezamos a trabajar hace un tiempo, ya durante la pandemia, con un grupo que iniciamos de Psicología y Comunión, con María Inés Nin, está Sheila, está Paula, que nos hemos conocido, diríamos, con algunos acá. Venimos trabajando desde la pandemia virtualmente y bueno, es una gran oportunidad. Agradezco a Dios, a su providencia, estar acá. Bueno, yo les voy a presentar este trabajo que se llama Perdón y Empatía como factores protectores frente a la desesperanza y la ideación suicida en adolescentes. El PowerPoint va a estar en portugués y yo voy a hablar en español para que puedan ir siguiendo en cualquier caso y voy a tratar de hablar despacio y después cualquier cosa retomamos en las preguntas. Bueno, en general los vínculos interpersonales son un pilar fundamental para el desarrollo humano, para la psicología, el desarrollo humano individual y en la comunidad. Y los mismos se van cultivando a lo largo de la vida, ¿no? Y si bien son una fortaleza humana, en general pueden dañarse por diversos motivos. Hay diversos motivos del daño. En general en situaciones en las que uno no puede sentirse dañado o agraviado por otros, puede producirse una ruptura de esos vínculos. Sobre todo nosotros nos hemos enfocado en el trabajo con adolescentes y hemos trabajado y visto que en Argentina los motivos de agravio en general en los adolescentes están vinculados a los insultos, a las agresiones verbales, a dejar de lado o excluir, los cuales son más relacionales que físicos. En general en la niñez esperan puede ser agravios más físicos, digamos, que puede ser sacar un juguete, un empujón. En cambio, a medida que la persona se va desarrollando a lo largo del ciclo vital, los tipos de agravios son diferentes. Como puede ser escribir a alguien, dejarlo fuera, insultarlo, otro tipo de cuestiones. Entonces frente a esta realidad de los vínculos y de la ruptura que se puede dar en los vínculos, aparece este fenómeno del perdón, para nosotros algo fundamental en la vida humana. Aparece en el horizonte como un factor importante a tener en cuenta. El perdón, ahí hay una definición de perdón. En general, el perdón tiene implicancias positivas para el desarrollo socioemocional de las personas,
lo cual se convierte en una variable importante para el desarrollo positivo de todas las etapas del ciclo vital. Dentro del estudio del perdón en la psicología, en general, se ha hecho la siguiente distinción. El estudio del perdón a uno mismo, en situaciones en que uno tiene que perdonarse a uno mismo, el perdón a situaciones de la vida que pueden tener que ver con un ser trascendente o, digamos, situaciones que se dan pero que no tienen que ver con una persona en particular, con un vínculo en particular, y el perdón interpersonal, que es el perdón con otra persona. Y es el perdón interpersonal es en lo que nos enfocamos en este estudio, ¿no? Entonces, vamos a una definición de perdón interpersonal. El perdón interpersonal es la voluntad de abandonar el resentimiento al que uno tiene derecho, los juicios negativos y las conductas indiferentes hacia el ofensor, fomentando emociones, cogniciones y conductas positivas hacia el ofensor. Esta es una definición de Robert Enright, que después también toma Mark Wright, que implica las esferas cognitivas, afectivas y comportamentales, digamos, ¿no? En general, que implica tornar de algo negativo que uno siente hacia la persona que ofendió hacia algo neutro para después pasar hacia algo positivo, digamos, que sería, digamos, como la culminación o lo más importante, digamos, en un proceso de perdón. Bueno, el perdón en general tiene implicancias, el perdón interpersonal tiene implicancias positivas como el desarrollo socioemocional, la salud mental. Ahí está mejor, ahí. Perdón. Desarrollo socioemocional. ¿Está mejor ahí? Bueno, perdón. Desarrollo socioemocional, salud mental, bienestar psicofísico, reducción del afecto negativo, relaciones positivas con otras personas, sentimiento de significancia y de propósito en la vida, mayor apoyo social y sentimientos de control personal, entre otras características que tiene el perdón. La APA explica que el perdón, o sea, y muchos autores lo retoman, que el perdón no es un hecho, sino que el perdón es un proceso. Y es un proceso que es interesante tenerlo en cuenta. Esto es un proceso y es un proceso deliberado y voluntario. Entonces, psicológicamente hablando, uno tiene este proceso del perdón. Y muchas veces el perdón implica un tiempo, y a veces un tiempo prolongado. Y a veces entrar en el proceso del perdón también lleva tiempo, porque implica la propia voluntad de ponerse en el camino del proceso del perdón. Entonces, eso también lleva, digamos, a una cuestión, a tener en cuenta, ¿no? Y tiene sus raíces históricas y filosóficas en muchas religiones que toman como significativo el proceso del perdón, pero que también ha ido, también cada religión, digamos, tiene su particularidad dentro de eso. Bueno, entonces, con esta variable, bueno, rápidamente cuento una anécdota de por qué estoy trabajando tanto, digamos, el tema del perdón. Yo hace muchos años trabajo en investigación y trabajo en investigación con adolescentes en general, y siempre que voy a las escuelas, a los colegios, yo tomo cuestionarios, tomo escalas en general, trabajo con esa metodología, y los adolescentes en general siempre trabajan, charlan, comentan, escriben, van en todo un proceso, digamos, propio, ¿no? Que puede ser 30 adolescentes juntos, que hay ruido, que hay cosas. Y me pasó que cuando he tomado cuestiones del perdón, les he preguntado a los adolescentes qué situación, qué persona te ofendió y qué situación tenés que perdonar. Y cuando yo he preguntado eso y ellos han tenido que escribir, no vuela una mosca. No sé si usan esta expresión en Brasil. Se quedan todos en silencio y se concentran en esa cuestión, en eso de que no han perdonado, que tienen que perdonar, que tienen algo. Y después contestan en relación a eso, y ahí uno se da cuenta, claro, que en general es una vivencia muy humana esto de
los vínculos, por supuesto, pero también de que los vínculos se dañen por diferentes cuestiones. Porque todos en algún... Si yo tendría que preguntar en esta sala, yo podría preguntar, que levante la mano, quién se sintió ofendido por... No lo hagan, ¿no? Pero quién se sintió ofendido por alguien, y seguramente muchos levantarían la mano, o quienes ofendieron a alguien, y seguramente muchos levantarían la mano. Y si yo preguntara quién de ustedes ha estado implicado en un proceso de perdón interpersonal hacia otro que ha tenido que hacer el proceso, y seguramente muchos de ustedes también levantarían la mano. O sea que es un fenómeno, diríamos, que nos atraviesa, diríamos, como personas humanas esta cuestión por el tema de los vínculos, ¿no?, interpersonales. Bueno, otra de las variables implicadas en este estudio fue la empatía. La empatía, por su parte, es un constructo multidimensional de factores cognitivos y afectivos que implica ponerse en el lugar de la otra persona y sentir con la otra persona, siendo una variable muy importante en la socialización. En los últimos enfoques de la empatía en general es visto como un enfoque multidimensional. Algunos de los últimos enfoques implican contagio emocional, reconocimiento emocional, toma de perspectiva, regulación emocional, y hay autores que agregan que la verdadera empatía implica una acción empática, ¿no?, que es comprender la intención de realizar una acción vinculada al comportamiento prosocial a partir de la experiencia que uno siente del otro, digamos, como que completaría el proceso de la empatía una acción empática en relación a lo que uno ve con otro. Bueno, para enmarcar esto, nosotros lo trabajamos en problemáticas adolescentes. Podemos hacer una distinción entre problemáticas externalizantes y problemáticas internalizantes. Las externalizantes afectan al mundo externo de la persona, implican expresiones de conflicto emocional hacia afuera, con descarga impulsiva y externalización de la agresión. Por su parte, las problemáticas internalizantes afectan al mundo interno de la persona. Aquí los conflictos se resuelven a nivel interno, como la angustia, depresión, ideación suicida. Dentro de los internalizados, la desesperanza y la ideación suicida adquiere importancia por su impacto creciente que ha tenido en los últimos años. En la Argentina, en los últimos años, los índices de suicidio en la adolescencia se han visto elevados en la adolescencia y en la juventud, y en la adultez también, luego de la pandemia. O sea, esto es un fenómeno post-pandemia. También viendo algunas estadísticas de otros países como Uruguay, ha sucedido lo mismo, digamos, el aumento de las estadísticas. Y esto particularmente nos interesa estudiar estos modelos para poder prevenir estas cuestiones, porque en realidad se están suicidando nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, en gran medida, por lo menos en Argentina, y es un problema de salud. Yo siempre digo, es un problema de salud pública, digamos, a esta altura, digamos, lo que está sucediendo, y hay que ponerlo en evidencia y hay que trabajar e investigar en relación a esto y trabajar estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, para dar dos definiciones, para enmarcar, la desesperanza comprende un conjunto de creencias negativas respecto al futuro que comprende un esquema cognitivo que potencia sesgos cognitivos para atender y procesar estímulos de forma distorsionada. En tanto, la ideación suicida comprende aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte autoinfringida, sobre las formas deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones que se propone morir. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo ha sido evaluar qué influencia tiene el perdón interpersonal y la empatía sobre la desesperanza y la ideación suicida en adolescentes de la provincia de Entre Ríos, en Argentina. En relación a aspectos metodológicos, nosotros tenemos una muestra en este caso, de 564 adolescentes. Esto pertenece a un estudio, lo que yo les voy a presentar es un estudio transversal de una sola toma en 2022, pero nosotros estamos realizando un estudio longitudinal en el que implicamos
amistad, valores, empatía, perdón, cómo influyen sobre la desesperanza, todas las cosas vinculadas al suicidio, también cómo influye frente al bullying. Entonces nosotros estamos tratando de hacer modelos que predigan la disminución de esas variables a lo largo del tiempo y cómo poder hacer para fomentar, digamos, los vínculos positivos, ¿no? Desde la psicología positiva. Entonces, el estudio longitudinal va de 2022 a 2026. Estamos en pleno estudio y toma de evaluación, digamos, ¿no? Este año vamos a hacer el tercer tiempo, si Dios quiere. Bueno, ahí están, no quiero redundar en eso, los procedimientos éticos, los instrumentos que utilizamos, por ahí si a alguien después le interesa la investigación, charlamos y profundizamos en eso. Bueno, y en general, en relación a los resultados, yo presento algunos números, pero los prefiero dialogarlo y en cualquier caso hay personas que son más amantes de los números, otros menos, y después cualquier cosa lo charlamos. En primer lugar, lo que nosotros encontramos, hicimos correlaciones de Pearson entre el perdón y la desesperanza y la ideación suicida. ¿Y qué encontramos? Que en general encontramos correlaciones elevadas entre ausencia de perdón y desesperanza e ideación suicida. O sea, tenemos una correlación de menos 0.34 y menos 0.409, lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que si había ausencia de actitudes negativas hacia el ofensor, aquellas personas que tenían mayor ausencia de actitudes negativas hacia el ofensor, menor desesperanza y menor ideación suicida tenían esos adolescentes. Contrariamente, aquellos adolescentes que tenían mayor actitudes negativas hacia el ofensor y menores actitudes positivas, tenían mayor desesperanza y mayor ideación suicida. O sea que las variables se relacionan invertidamente, ¿no? En relación a esta cuestión de ausencia de negativo y presencia de positivo, Mark Ray habla de esta cuestión, y Enray también, de primero ocurre la ausencia de negativo hacia la persona que me ofendió. O sea, ausencia de conductas, afecto y cogniciones negativas. Y con posterioridad viene una presencia de cuestiones positivas hacia la persona que me ofendió, como encontrarme con ella, viabilizar que le pasen buenas cosas, eso viene con posterioridad. Entonces ya en el inicio del proceso del perdón vemos que hay que es importante, digamos, ese inicio para restar, digamos, ¿no? La desesperanza y la ideación suicida. Bueno, y lo mismo ocurre en relación, fíjense, en relación a la regulación emocional, contagio emocional, toma de perspectiva y acción empática. Fíjense que yo marqué ahí con rojo las que están a mayor regulación emocional por parte de los adolescentes, menor desesperanza y menor ideación suicida. Con el contagio emocional hay una cuestión que también lo vi en las regresiones. Bueno, después no sé cuánto profundizar en esto o no. Bueno, cualquier cosa luego me preguntan, digamos, ¿no? Pero lo que nosotros vimos es que nosotros evaluamos la influencia del perdón interpersonal y la desesperanza, y la empatía en este caso, sobre la desesperanza, y las regresiones predijeron un 19% de la variancia explicada, digamos, lo cual es mucho para psicología, está muy bien, digamos, pero si nosotros vemos en cada uno, lo que observamos fue que lo que más predecía era la regulación emocional de los adolescentes y la ausencia de actitudes negativas hacia el perdón, tanto en la desesperanza como en este es el otro, digamos, la ideación suicida. Las regresiones sobre ideación suicida explicaron
26% de la variancia, también es un montón. Lo cual, para un fenómeno psicológico, digamos, explicar, digamos, esto estadísticamente es interesante. Acá hay una distinción, y es interesante, quiero detenerme en esto, porque sí, esto me parece importante, que las dimensiones de la empatía y del perdón interpersonal están relacionadas y predicen la desesperanza y la ideación suicida, la regulación emocional, sobre todo, y la ausencia de actitudes negativas. Pero fíjense que yo recién hablé de 3 cosas de lo emocional, que era contagio emocional, reconocimiento emocional y regulación emocional. Contagio emocional está vinculado a contagiarme de la emoción del otro o del entorno en general, digamos. Si yo estoy, por ejemplo, anoche que estaban bailando samba, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a mover el piecito, bueno, ahí hay un contagio emocional, ¿no? O sea, orgánicamente y físicamente éramos también uno. Después, el reconocimiento emocional está vinculado un poco más a poder reconocer lo que el otro está sintiendo. Yo reconozco que si el otro está triste, si el otro está contento, si el otro está alegre. Regulación emocional es poder, en el sentir con el otro, también poder regular mi emocionalidad para poder ayudar al otro, digamos, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que vimos en estas dimensiones de la emocionalidad, dentro de la empatía, es que en general el contagio emocional se relaciona con la ideación suicida y la desesperanza, pero se relaciona positivamente, y eso es lo que vamos a seguir estudiando, digamos. O sea, hay personas que tienen mayor contagio emocional y tienen mayor contagio emocional, mayor desesperanza y mayor ideación suicida, ¿no? Entonces, sí, esta cuestión más cognitiva, de poder, el reconocimiento, reconocer la emocionalidad del otro y poder regular la mía, es lo que sí me ayuda, digamos, tiene implicancias negativas sobre la desesperanza y sobre la ideación suicida. ¿Qué quiere decir? Que a mayor reconocimiento emocional y a mayor regulación emocional, sobre todo, ahí tengo menor desesperanza y menor ideación suicida. ¿Se entiende? No sé si se... Perfecto. Bueno. Entonces, como conclusiones nosotros vemos y evaluamos que la empatía, sobre todo la regulación emocional y el perdón interpersonal, sobre todo la ausencia de actitudes negativas hacia el ofensor, son factores protectores contra la desesperanza y la ideación suicida. Entonces, hay otro gráfico que dice lo mismo. Es por eso que nosotros lo vemos como factores protectores y estamos buscando y evaluando los factores protectores para disminuir esta cuestión tan grave como es la desesperanza en los adolescentes y jóvenes y la ideación suicida. La desesperanza en una etapa de la vida donde uno podría decir es la etapa justamente donde los manuales de psicología y la historia de la psicología nos ha enseñado de que es donde está el florecimiento de la vida, las expectativas, los ideales, un montón de cuestiones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos viviendo? Que nos hace que que los adolescentes estén pensando en otra cosa, no estén pensando en esta cuestión, ¿no? Y frente al perdón, venimos trabajando esta cuestión de que creemos, y con esto termino, estamos evaluando un poco, creemos que del perdón interpersonal, cuando el perdón interpersonal se da, cuando hay un vínculo dañado y cuando ocurre el proceso del perdón interpersonal y hay un verdadero y sincero perdón interpersonal entre las dos personas, algo nuevo va a florecer, mejor que lo anterior. Entonces es interesante poder trabajar y seguir esos casos de cuando se ha dado un verdadero perdón interpersonal entre dos personas, cómo surge y cómo se renueva la relación y cómo florece una relación y cosas nuevas que antes no existían, antes del proceso de agravio y de falta de perdón, ¿se entiende? Es como que... Así que bueno, eso es toda mi presentación. Muchas gracias.
Obrigada, Lucas, por essa importantíssima fala, né? Eu acho que ela diz respeito a muitas experiências e situações que todos nós convivemos, né, na atualidade. E sabe que, olhando de um setting externo, né, à psicologia, porque eu venho do mundo da arte, externo, mas não distante, porque eu acho que arte e psicologia, apesar de terem procedimentos talvez diversos, tem muitos pontos de interesse comum, né? Mas olhando desse setting externo, eu penso, né, você por favor me corrija se eu estiver errada, mas que a questão da empatia e também, num certo sentido, do perdão, tem muito a ver com um ato de coragem, né? Coragem de expor-se ao diferente, coragem de expor-se ao desconhecido e, numa certa medida, coragem de viver por um período ou a vida toda no limite, né, entre o meu universo e universos alheios, né? Eu acho que isso realmente é a base para que possa todo esse processo da empatia e do perdão se desenvolver, né? E vendo esse trabalho do Lucas, eu me recordei também de uma fala, é um artista cubano já falecido, que eu gosto muito, que se chama González Torres, e ele dizia, ele falando, obviamente, dentro do universo da arte, mas ele dizia que toda obra é um rosto que te olha. Eu tenho essa frase muito presente sempre na minha vida, porque não apenas dentro do âmbito da arte, da minha produção artística, ou de quem vai olhar aquilo que a gente produz, mas também como pessoa no mundo, né? Então, eu acredito que tudo aquilo, ou todo aquele que te olha, aqui no sentido figurado, né? Tudo aquilo, todo aquele que está defronte de mim, pessoas, coisas ou situações, pedem essa experiência dialógica, né, que a empatia, na verdade, torna possível, né? Então, nesse sentido, é muito importante isso que você traz, do perdão, né, da possibilidade de esperança. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o jornal hoje, mas a manchete do jornal hoje é sobre o aumento de casos de suicídio no Brasil. Um aumento de quase 4% nos últimos 10 anos, de 2011 a 2022. Então, é uma notícia muito triste, muito significativa. A matéria não fala especificamente em adolescentes, fala no público geral, mas sublinha muito entre populações indígenas, né? Então, realmente, é muito pertinente todo o seu trabalho e eu tenho certeza que ele vai trazer resultados muito promissores, né, para todos, como um todo. Obrigada, Lucas. Agora nós vamos ouvir a Leila. Só lembrando, então, que quem tiver perguntas ao final pode fazer, tá bom? A Leila é graduada em gravura pela Federal do Rio de Janeiro, especialista em design de moda e arte-terapia. Mestre em Ciências da Arte pela Universidade Federal Fluminense, atuou como docente no curso de Design de Moda da Universo e, como artista visual, tem desenvolvido projetos de cenografia, figurino, arte-terapia e arte coletiva. Em exposições em museus e galerias, atua em projetos de políticas culturais junto à Prefeitura de Niterói. A sua fala se chama Mosaico do Lugar, e ela vai falar sobre uma intervenção artística coletiva em um espaço público. Alô? Tá bom. Vamos lá. Eu não estou acostumada a fazer essas comunicações lendo, mas a gente, diante de um tempo bem, seria curtinho, e eu queria trazer a informação desse projeto todo, então eu fiz uma escrita e vou tentar ler assim devagar para que todos consigam acompanhar essa leitura. Quem vai estar colocando as imagens, eu mais ou menos trouxe uma conexão entre o que eu estou falando e o que vai estar sendo apresentado. Mosaico do Lugar é um projeto de intervenção artística coletiva numa escadaria de 125 degraus.
resultado de 2 anos de oficina no meu ateliê, em Niterói, uma cidade ao lado do Rio de Janeiro. Desde 2019, é um patrimônio cultural tombado pelo município. A ideia desse projeto de arte pública surgiu em 2003, pleiteando junto à prefeitura a urbanização da Oscar Pereira, rua onde moro e tenho meu ateliê desde 1994. Esse bairro, Charitas, está localizado numa estreita faixa entre uma encosta da Mata Atlântica e uma das enseadas da Baía de Guanabara. Por ser essa rua uma ladeira de aclive acentuado, com uma grande pedra no caminho, não foi possível uma via de tráfego de carros, restando ser uma escadaria. Uma escada com praças, ligando a parte baixa, que sofria grandes transformações, ao morro que carecia de melhorias urbanísticas. A expansão imobiliária ocorrida na época atingiu principalmente o bairro. Na parte baixa, foram construídos entre 2007 e 2010 24 edifícios de alto padrão. Nas encostas, as comunidades, elas se misturam com casas de médio padrão e condomínios de luxo. O objetivo desse projeto era realizar uma arte pública e coletiva que tornasse a rua um local singular, guardando memórias individuais e sociais eternizadas na perenidade do mosaico. Eu apresentei essa proposta da intervenção artística, que cobriria os espelhos dos degraus de mosaico, à Prefeitura de Niterói, caso eles realizassem a urbanização. Essa proposta foi aceita e iniciada a obra, construindo as escadas divididas por platôs e canteiros, praças com mesas e bancos e a canalização de águas pluviais. Forneceram também os instrumentos e materiais para os mosaicos. E o meu ateliê ofereceu voluntariamente as oficinas para executar o trabalho. Ou seja, não foi um fruto de edital esse projeto. Ao contrário do que se esperava na comunidade do entorno, no primeiro encontro da oficina não apareceu ninguém. Nenhum daqueles que tinham assinado a concordância do projeto. Diante desse fato, foi necessário rever o público-alvo e divulgar com a minha rede de amigos que o ateliê estaria aberto para qualquer pessoa interessada, por um curso de mosaico gratuito, sem custo de materiais, mas com a condição de deixar o trabalho para ser colocado no espaço público. Na Universidade Salgado de Oliveira, que eu era docente no curso de Design de Moda, eu divulguei o projeto no curso de graduação de Educação Artística. Não só aceitaram o convite, como trouxeram familiares e amigos. Vinham de outros bairros e cidades vizinhas, interessados em aprender a técnica do mosaico e conhecer melhor o projeto. Razões ligadas diretamente ao campo da arte e da educação, e não do pertencimento à localidade. O projeto iniciou sem a colaboração da vizinhança. Com as primeiras transformações locais da obra e da colocação do mosaico, as crianças começaram a frequentar o espaço e demonstraram curiosidade pelo mosaico. Foram novamente convidadas a fazer parte das oficinas. Arredias, elas não respondiam, mas também não vinham. Como estratégia de aproximação, foi proposto para essas crianças o mosaico direto na escadaria, colocando os cacos coloridos no espelho do degrau. Todo o material foi levado para a rua,
quebrados azulejos, feita argamassa, e as crianças participaram com empenho a colocação no degrau. E assim foi realizada uma segunda e terceira ação nos 2 outros degraus. Para as crianças, o desconforto de trabalhar na rua era menor do que entrar no ateliê, espaço com pessoas desconhecidas. Mas, aos poucos, a curiosidade e o desejo de frequentar o ateliê venceu a timidez. Foram chegando, chamando parentes e amigos. Vieram os adolescentes primeiro e, por último, os adultos. Ou melhor, as mães, as tias, as avós. Nós não tivemos da vizinhança a participação dos homens. As oficinas se transformaram num programa alternativo para a comunidade do entorno nas tardes de sábado. Essa técnica foi escolhida, o mosaico indireto, que é colocando os cacos sobre a talagarça de algodão, recortada em diversos tamanhos. Esses tamanhos eram sempre no limite da altura do degrau. E aí a gente tinha o tamanho de azulejo, 15 por 15, 30 por 15, ou o degrau inteiro. Depois era transferido para os degraus como placas estruturadas pelo rejuntamento. O ateliê, que se tornava público um dia na semana, possibilitava realizar o projeto numa ambiência mais intimista e acolhedora para o trabalho e as interações sociais, mais do que tivéssemos na rua, sentada no degrau, com certo desconforto. Essa forma de realizar não só possibilitou um conforto para os participantes, mas também um refinamento maior dos trabalhos, que são as tecelas, os pedacinhos de azulejo, intencionalmente fragmentadas, trabalhos mais controlados e tecnicamente elaborados. Esse ambiente de trabalho, integrando idades e categorias socioeconômicas diferentes, possibilitou intercâmbios inusitados. E aí eu lembro ontem da nossa palestra inicial, né, a importância desse intercâmbio socioeconômico, que isso se deu. A gente tinha a pessoa que morava no condomínio, a criança ou adolescente que não tinha banheiro em casa. Era assim uma discrepância, né? Todos trabalhando juntos. Através do processo de trabalho, as pessoas se comunicavam para dividir as ferramentas, cortar e fornecer as tecelas da cor escolhida, ajudar em caso de dúvida, desenhar para o outro, limpar a área em que havia trabalhado. A partir da comunicação objetiva do trabalho, surgiam outros assuntos e novas relações. E isso eu acho que é uma coisa muito interessante, importante, ser assim, esse canal de comunicação que não é direto, é através do fazer. Né? Então, é difícil você falar com um desconhecido, mas, a partir do momento em que você pede alguma coisa a ele, você tem alguma coisa para falar com ele através do seu fazer, essa relação fica mais simples, mais fácil. Participaram voluntariamente do projeto mais de 120 pessoas, dos quais 42 crianças, 32 adolescentes e 46 adultos, com idades que variavam de 5 a 65 anos, comparecendo semanalmente, sem exigência de pontualidade e assiduidade. Foram 80 encontros, de 2004 a 2006, e cada um esteve presente como pôde. Nenhum trabalho foi desprezado, e todos os que foram produzidos fizeram parte da obra.
A escadaria com 125 degraus é composta por mais de 800 trabalhos, totalizando algo em torno de 35 metros quadrados de mosaico. A cada oficina surgiam novos participantes. Uns realizavam seu trabalho, aprendiam a técnica e não mais apareciam. Outros permaneceram por mais tempo e poucos frequentaram o projeto do início ao fim. Durante 2 anos, eu, meu ajudante Almir Grola, o artista Hélio Vasques, estivemos presentes. A Glória, que é um caso assim, excepcional nesse projeto, ela tinha 65 anos e esteve o tempo todo junto com a gente. Ela chegou com a sua filha, que era do curso de Educação Artística, e sua neta. Não podia ficar sozinha em casa porque estava se recuperando de uma cirurgia e muito deprimida. Desde o início, ela ficou encantada. Não fez a primeira oficina, ela não conseguiu produzir, mas ela já ficou encantada, e a partir da segunda oficina ela começou a produzir e produziu coisas maravilhosas numa quantidade enorme. E nunca tinha feito nem mosaico, nenhuma e nem outra técnica artística. Essa, na verdade, era a grande a parte desses participantes. Ninguém nunca tinha feito nem mosaico, nem outra técnica. Eles aprenderam ali, né? Ela ficou autônoma e, durante os dois anos, ela chegava sozinha para as suas artes de arte e cura. Ela subia os 125 degraus. Na sua última obra, ela contou a sua trajetória no ateliê, produzindo uma grande lagarta, que ficou num banco, né, e se transformou em várias borboletas, que ficou colocada em cima desse banco. Hoje ela não está aqui entre nós, mas a sua história está registrada. No documentário de 2020, sobre o projeto, que aí foi um fruto de um edital, nós resgatamos alguns depoimentos dessa experiência sobre a vida dos participantes. E, além do relato de Glória, que é emocionante, outros depoimentos nos revelam informações muito importantes sobre o impacto desse projeto. Nas oficinas, não havia o agente centralizador das atenções, nem eu, nem nenhuma dessas outras pessoas que estavam ali. E, assim, várias referências artísticas foram surgindo, vários professores aparecendo. Em momentos diversos, alguns temas faziam sucesso e eram repetidos em vários trabalhos, cada um no seu estilo. Teve a moda dos corações, dos carros, das paisagens, dos peixes, dos nomes, todos sempre muito bem recebidos. Dos nomes a gente pensou, acho que chegou numa hora em que eles acharam assim, poxa, eu tenho que dizer que fui eu que fiz. E aí começaram a surgir os nomes, né? Que é uma das áreas que eu depois faço reflexão. O mosaico, depois de iniciado, passava a ser uma obra que teria seu lugar na escadaria. Não se jogava fora nada. Quantas mãos o fariam era uma contingência. O mosaico inacabado era resgatado por outro para ser terminado. E não era julgado nem o abandono da oficina e nem da obra. Então, a gente deixava um cantinho com várias obras inacabadas e tinha algumas pessoas que só chegavam para a obra inacabada. Falavam assim, o que tem para hoje? Então, ela ia lá e fazia a continuidade. E isso é uma valorização do material e do tempo de trabalho investido na peça, sobrepujou a relação de autoria de grande parte dessas obras. Essa regra abria oportunidade para comentários sobre descontinuidades da execução das obras públicas, do material e horas de trabalho desperdiçado. Então, essa é uma relação, para mim, muito cara, né? Essa ideia de como é que você faz uma coisa e depois aquilo tudo vai embora, joga fora, né?
Nas escadas da Rua Oscar Pereira, ninguém é celebridade, mas está imortalizado no espaço público com uma expressão artística de sua autoria. Durante as oficinas, nós conversamos sobre o monumento para o futuro, o registro de cada um para a posteridade, podendo-se voltar ao local e ver o que foi feito há anos, o que um antepassado produziu tempos atrás e assim por diante. Você pode não saber de quem é aquele trabalho, mas o seu você sabe, você não esquece. Então, essa relação dessa ligação com o trabalho seria assim, se mantinha. Que a intenção era obter uma resultante plástica única a partir de vários trabalhos individuais, apesar de alguns trabalhos também terem sido feitos coletivos, né? Mas realizados coletivamente. Estava todo mundo dentro do ateliê. E cada um reconheceria a sua autoria nessa profusão colorida. A obra materializa não só as criações artísticas, mas também 2 anos de convivência nas oficinas, que podem ser retomados através da memória, com as imagens construídas nas escadas, com as fotos e o documentário. É uma referência muito importante para quem dela participou, assim como também pode ser compartilhada com a cidade e outros visitantes. Num segundo momento, que foi em 2020, eu participei de um edital, e aí que eu consegui fazer esse site, que é como se fosse o aglutinador dessas informações todas, que é uma revista digital, o documentário, a minha dissertação, artigos publicados, e ali vai ser assim, as reflexões, né? Não só o resultado plástico, mas as reflexões que foram realizadas durante e pós a feitura da escadaria. As reflexões sobre minha atuação nesse projeto se ampliam com o tempo. Foi uma apropriação tomar a escadaria para executar uma ideia individual. Eu tive a ideia. Fui lá e pedi autorização às pessoas, que autorizaram. Mas a ideia iniciou comigo. Eu não fui lá fazer uma pergunta, né, geral de o que queriam. Agora, por um outro lado, esse espaço não se tornou privado. Ele não é minha obra, né? Ao contrário, a urbanização não só possibilitou o trânsito de mais pessoas, como se tornou um espaço aprazível para vários jovens se encontrarem hoje. É um local que hoje acontecem até festinhas de aniversário, então adolescentes e jovens principalmente usam muito a escada, e é um local muito interessante, porque à frente, né, da escadaria é a construção, quer dizer, 27 edifícios naquela época, hoje muito mais, de uma população, às vezes, de jovens que sobem a escadaria. E aí sobem e encontram com esses jovens da comunidade. Então, ali começou também a ser um local de uma interseção social, né? Assumindo a autoria de coordenar o projeto, além da arte, as negociações e conciliações efetuadas com todos os envolvidos fazem parte da obra. O resultado plástico passa a ser um dos itens a ser considerado na arte pública. Você pisou na rua para fazer alguma coisa, você vai estar diante de um conflito de necessidades.
né, de pessoas, do poder público, você é confundida como uma pessoa como diria assim, da prefeitura. Então, esse lugar é um lugar que, para mim, faz parte da obra. Né, a minha relação com a obra é uma relação que contém o processo com muita... Como dizer, não é só o resultado, o processo é muito importante. Em 2009, eu defendi a dissertação de mestrado no programa Ciência da Arte, da UF, tendo esse projeto como objeto da pesquisa. Então, primeiro eu fiz, né, eu já tinha uma formação de arte-terapia, do qual foi imprescindível para a execução desse projeto, mas foi muito interessante eu realizar o projeto e depois refletir sobre ele. Então, foi assim, muito, seria assim, muito rico, né? E aí, aqui que eu ampliei. Primeiro, perenidade e efemeridade na arte pública. Então, eu estava passando naquela época, 2007 a 2009, um momento da arte pública, principalmente as nossas referências europeias, que a arte pública era o que foi apresentado ontem, né, pela Paula, que são as projeções em espaços, principalmente nas cidades antigas da Europa. E aí eu falava assim, mas eu estou trabalhando com o inverso, eu estou trabalhando com perenidade. Nós temos aqui no Brasil nós temos a efemeridade como padrão, né? Então, eu vejo não só em Niterói, mas é arrastado, nosso patrimônio é arrastado, a gente não tem a valorização, manutenção, e aí a perenidade tem que ser uma voz muito alta para ser ouvida. A importância da inserção do cidadão nos planos urbanísticos, e aí a obra dessa escadaria foi, sim, negociada com os moradores da rua. Isso daqui tem que ser mais alto, mais baixo, não quero mesa na frente da minha casa, não, eu quero mesa. Então, isso daí foi negociado, né, com aquelas pessoas, e eu fui, de uma certa forma, intermediária. A produção de urbanidade, né? Então, você tem o plano urbanístico, que é um pensamento abstrato, mas muito material, e a urbanidade, que é algo né, que está dentro aí das relações humanas, muito mais. Né? A questão da autoria na arte, e aí eu fui lá fazer uma reflexão mais profunda. A relação de autoria é alguma coisa hoje seria, né, muito antes, né, que a autoria, às vezes, superpõe a obra. A pessoa não fala que tem aquele quadro, ela tem um Picasso. Agora, a minha obra, ou a sua obra, ela não ganha esse nome e ela está interligada, seria assim, totalmente ao valor econômico. Então, a arte e o valor econômico, às vezes a gente acha que é uma coisa assim, quanto maior o valor, melhor a obra. E a gente sabe que não é isso. Mas é difícil, às vezes, a gente se desligar disso e valorizar aquilo que não tem preço. Né? E todo um pensamento sobre a arte-terapia e a experiência estética nas oficinas. O Mosaico do Lugar foi premiado em 2005 pelo Cultura Nota 10, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio, e pelo Prêmio Urbanidade 2008, do IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Em 2019, ele foi tombado como Patrimônio Cultural de Niterói e contemplado no edital de fomento às artes, para ampliar a sua divulgação.
Em 2022, foi inaugurada a placa informativa no início da escadaria, com informações e um QR Code que direciona para o site do projeto. A gente ainda tem aqui as imagens. Então, aqui é a minha residência, a última casa da rua. E aqui é essa placa informativa, que aí ela tem tanto a parte escrita, para quem ainda não usa, né, o QR Code e essas outras formas de acessar. Então, tem o nome do site e uma forma de você, antes de subir, conhecer o projeto, né? Então, ali tem quantas pessoas, quem participou, tem um relato do projeto para quem chega. Então, essa é a minha apresentação. Bom, eu me declaro 100% suspeita para fazer qualquer comentário dessa experiência maravilhosa, né? Maravilhosa. E ela tem muitos aspectos, eu acho, que depois a gente pode comentar e pensar, e durante o dia também, né? Mesmo conversar, porque eu acho que ela aborda tantas questões, né? Que seria muito importante que a gente também pudesse desdobrar. Mas eu vou trazer de novo uma outra referência do mundo das artes, porque é o universo que eu conheço um pouco melhor. E essa experiência da Leila me lembra uma frase do Beuys. O Beuys é um artista alemão que é considerado um dos maiores artistas do século XX, e ele tem uma frase sensacional, que ele diz que o social é uma escultura que se constrói coletivamente. Eu acho que ele falou essa frase para essa experiência, né? Porque não é possível, assim, como realmente casa, né, com essa experiência. E eu acho que esse trabalho que a Leila conta, ele mostra muito essa questão que a arte, como produtora, né, de subjetividade, ela acaba te recolocando no mundo num lugar novo. Né? A gente vê isso, né, na interação com pessoas de camadas sociais, econômicas diferentes, né, em tantas questões que ela levantou no final, né, de autoria. Quer dizer, tudo isso recoloca as pessoas num lugar novo. Isso é um resultado direto da experiência artística, né? E um outro ponto que eu gostaria de sublinhar, que eu acho muito importante, é que quando a arte, como nessa experiência, ela se descola, ainda que por um momento, do universo mais restrito das instituições, né, dos museus, das galerias, etc., e permeia, né, o campo social, como experiência, isso é a coisa mais importante, porque a definição essencial da arte é que arte é experiência. A gente pode pensar na arte como contemplação, como comunicação, ok, porque ela também é isso. Mas mesmo a comunicação e a contemplação da arte existe porque foi uma experiência proposta através daquela arte, né? Então, acho que é um trabalho muito bonito, que a gente parabeniza, e eu tenho certeza que depois, no decorrer do dia, mesmo agora com as perguntas, a gente pode aprofundar. Uma experiência muito, muito bacana. Então, agradecemos de um modo muito grande ao Lucas e à Leila por esse momento. E agora temos alguns minutos para as perguntas, é isso, Socorro? Cinco minutos? Como faremos, Natália? 5 minutos ou não? Não dá tempo. Uma pergunta? Tá, mas lembrando, uma pergunta para cada um, beleza. Só lembrando que depois, no decorrer do dia, né, tanto o Lucas como a Leila estão por aí, a gente pode também aprofundar esse diálogo.
Porque dijeron que se puede hacer una pregunta a cada uno. ¿Qué? Queria aproveitar. Posso falar? Antes, aí eu já te disse. Você queria agradecer? E aí depois... Sí. Bueno, primero que todo, agradecerle al doctor porque para quienes trabajamos en suicidología, fuiste un punto fundamental, a una pata o un ángulo que nos falta, porque generalmente cuando abordamos el tema vamos por el lado de el reconocimiento del riesgo, la descarga y el acompañamiento. Y muchas veces lo que pasa es que falta el trabajo sobre lo que vos mencionaste, sobre la empatía, o el punto que notamos que traba tanto en el desencadenamiento como en el acompañamiento posterior es la empatía. Una de las cosas que comento en una estadística chiquitita, casera, en agosto del año 2021, en la pospandemia, en consultorio, que es un montón porque en un hospital no sería nada, en una ciudad del Gran Buenos Aires tuvimos 8 casos de intento de suicidio, que para un consultorio es un montón. Y el punto que más dificultaba cuando uno hacía el análisis de cómo había sido el proceso de desencadenamiento y en el acompañamiento era la falta de comprensión de parte del entorno de cómo era que estaban sintiendo esa angustia particular con sus códigos los adolescentes. Entonces, desde ese lugar, gracias. También lo completo del trabajo, porque tomás la regulación, que es la pelea que tenemos como si nos peleáramos con la parca, porque por todos los procesos hormonales, digamos, aumentan las ideas mortíferas en avalancha. Y el tema del contagio emocional con sus códigos particulares, donde muchas veces de manera secreta tienen sus grupos, por ejemplo, de WhatsApp. Así que muchas gracias porque nos estás brindando una herramienta más que es como que nos ayuda un montón. Gracias. Muchas gracias. Vos sabés que tenemos estadísticas del Hospital San Martín, que es un hospital general que atiende la mitad de la región de Entre Ríos, y los aumentos de autolesiones, intentos de suicidio o intentos de suicidio en contexto de consumo problemático de sustancias han aumentado un montón. Sobre todo, o sea, si bien, o sea, ha aumentado, viene aumentando. O sea, en las estadísticas vimos que viene aumentando después de la pandemia, pero es algo que ya venía antes de la pandemia. Entonces, es algo que, si uno ve las estadísticas 20 años para atrás, esto viene aumentando. Y nadie hace nada, digamos. Nadie hace nada, digo, no que nadie hace nada, sino no se lo manifiesta como una problemática que viene creciendo en silencio, digamos, ¿no? Pero viene aumentando, digamos, mucho. Sí. Sí. Y bueno, y nosotros la idea es un poco esto, o sea, generar una psicohigiene, factores de protección en las escuelas, en otras cosas, del tema de los vínculos, digamos. Cómo es impresionante también cómo se calla y cómo se calla socialmente. Esto es una anécdota que por ahí marca una cuestión. Nosotros trabajamos con escuelas, en escuelas de poder adquisitivo medio alto y en escuelas de poder adquisitivo medio alto o clases más bajas, digamos, que están generalmente en los barrios de la periferia, para el tratamiento distinto que se le da a las escuelas, porque en una escuela de clase alta se suicidó un adolescente del último año,
La escuela cerró 3 días, después el Consejo de Educación de la ciudad intervino en el colegio, todo. No nos dejaron a nosotros evaluar ahí, porque estaba muy sensible la situación y todo. Y al mes estuvimos trabajando en una escuela periférica y evaluando, nos dice una profesora, no, y acá se suicidó un alumno la semana pasada. Y en la escuela periférica de clase baja, digamos, el consejo no intervino, no suspendieron las clases, no hubo, todo eso que hubo en otro colegio, en ese colegio no, digamos. Entonces, esto nos pasó a fines del año pasado cuando estábamos evaluando. La verdad que me chocó mucho, digamos, ver esa diferencia en carne propia de lo que estábamos haciendo, ¿no? Así que bueno, todo esto también un poco me parece que es interesante para reflexionarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Leila, minha pergunta é para você. Queria te parabenizar, trabalho incrível. E eu fiquei pensando uma coisa aqui, aliás, duas coisas. Há pouco tempo eu estive na Serra da Capivara. E quando eu olhava aquelas inscrições rupestres e eu olhava aqui o trabalho, eu fiquei pensando, nossa, num outro tempo e num outro espaço, seres humanos estão imprimindo as suas emoções, as suas atitudes, o seu jeito de vida, e isso está transformando não só a comunidade, mas é um trabalho que atinge o mundo. Então, eu fiquei pensando na premissa da Organização Mundial de Saúde, quando fala que saúde não é só o que você tem para comer, não é só... A saúde é um mosaico, né? Então, eu ligo o mosaico da saúde àquilo que você fez. E começou tão despretensiosamente que atingiu, sei lá, o quê, né? E aí eu começo a pensar em Medellín também, que fizeram um trabalho muito importante. Mas a minha pergunta é, né, o quanto que isso é valoroso para a nossa sociedade mundial e o quanto se é possível, de repente, em um outro momento, pensar em medir esse trabalho nessa qualidade de vida, porque houve uma transformação ali, né? Sim, teve exatamente essa até oportunidade, porque essa placa que foi colocada agora, em 2022, foi um edital de 2019, e foi exatamente na pandemia. Então, a proposta seria assim, o projeto era uma pesquisa, que aí eu ia fazer um trabalho com grupo focal, de pesquisa exatamente desse impacto das pessoas que trabalharam no projeto, junto com seria a inserção não só dessa pesquisa, como de como as pessoas gostariam, de uma certa forma, de estar citadas ali na escadaria. Aí, o que aconteceu? Eu peguei a pandemia, eu tinha um prazo de entrega, né? Assim, o projeto ele foi feito sem um edital. Então, eu fiquei 2 anos assim. Eu podia fazer em 2 anos, podia fazer em 3 anos, não era um problema. E aí, eu fui fazendo no tempo que o projeto pediu. Esse segundo momento, que foi essa pesquisa, o que aconteceu? Eu tive que fazer uma entrega de trabalho. E aí, como nós fizemos? Eu, junto com uma vizinha, que é também pesquisadora da Fiocruz, nós fizemos um trabalho em cima dos depoimentos que nós tínhamos no documentário. Por isso, esse site é muito interessante, que vocês possam estar acessando. Ele tem esse artigo, que não é artigo, são 30 páginas, com a pesquisa dessa recepção e da memória sobre o projeto naquele momento. Então, a gente trabalhou as falas, né? Fizemos seria assim, um fechamento de várias emoções que foram trabalhadas, ideias que foram trabalhadas. E outra, isso é uma pesquisa, quem trabalhou no projeto. E outra pesquisa que nós fizemos, que ia ser uma pesquisa, seria assim, presencial, que não pôde ser, que é esses edifícios que estão ali no entorno,
que é uma população enorme e nova, como elas receberam, como é que elas conhecem esse projeto, né? Como é que elas, se elas conheciam a escadaria, se elas sabiam que essa escadaria era tombada como patrimônio. Olha, é inacreditável. Nós recebemos em torno de 1000 cartas colocadas, porque aí na época da pandemia a gente deixava uma bolsinha para ser entregue a cada apartamento. Foi uma dificuldade. Entramos primeiro em contato com os síndicos, depois deixamos as bolsinhas com uma cartinha que é maravilhosa, assim, toda bonitinha, com uma mapinha de Niterói, de Charitas, para a pessoa se animar a ler ali o que tinha. Nós tivemos de quase 1000 prospectos entregues, nós recebemos 3. Dos 18, na época, 18 síndicos, porque alguns edifícios eram condomínios, a gente recebeu 10 retornos do síndico. Então, a gente tem, às vezes, uma ideia, assim como eu tinha uma ideia de que toda a vizinhança viria participar imediatamente, eu achava que as pessoas que estavam ali no entorno, que conseguem ter acesso, descendo do seu edifício, acesso rápido à escada, aquilo não interessa. Ela vai à Veneza, ela vai lá na escadaria do Selarón, no Rio, mas aquilo é muito próximo dela, não interessa. Então, assim, e aí também nós temos toda uma relação, às vezes, da própria cidade, que não tem um trabalho que eu chamaria de autoestima, né? A gente valorizar o seu quintal, né? A sua cidade. Então, isso daí, eu até tenho na minha dissertação a síndrome da prima pobre, que acha sempre que o vestido da prima rica é melhor. E Niterói tem uma relação que eu acho que se mantém lá no fundinho, né, mesmo com muita evolução, essa relação com o Rio, a Cidade Sol, e Niterói é a prima pobre. E aí, essa divulgação, né, da escadaria, essa valorização, porque não me pertence. Eu sou, logicamente, muito apegada emocionalmente a essa obra, porque estive o tempo todo, mas ela não é minha, ela é da cidade. E aí, essa relação, né, da arte pública, que também é um problema nosso, o que é público é de ninguém, pode sujar, ela se mantém conservada, não foi depredada, mas o tempo já teve muitas perdas, né? Mas é isso, teve a pesquisa. Obrigada. A gente queria agradecer a todos vocês. Realmente foi um momento muito, muito profundo. Nossa, o projeto que tu apresentaste ali foi, assim, me deu essa impressão da humanização, né? Ou seja, você, através desse projeto, ajuda as pessoas a serem mais humanas, né? Ou a relembrar que elas são seres humanos, e traz, né, esse lado. E me fez impressão uma coisa, assim, não querendo ser reducionista, tá? Mas do que o Lucas falou sobre se dar o tempo para o perdão, né? Esse tempo que, às vezes, nos dias de hoje, a gente está sempre correndo e passando por cima dele, e isso nos torna mais, quem sabe, robôs e não humanos, né? Então, justo para que a gente seja cada vez mais seres humanos, a gente tem que se dar esse tempo da experiência, né? Então,
para agradecer vocês, a gente tem uma lembrancinha aqui da Mariápolis, justo para vocês levarem com vocês essa lembrancinha desse lugar maravilhoso que está nos acolhendo esses dias.